Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Saudamos aos que nos ouvem, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez trazendo a lição da Escola Bíblica Dominical, que neste segundo trimestre de 2025 trata da vida de Jesus nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós já estamos na lição número 12, praticamente terminando o trimestre, este segundo trimestre do ano de 2025. E as nossas lições, lembramos, são para as classes de jovens e adultos da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos nessa lição 12 com o título A Ressurreição e Ascensão de Jesus. O texto áureo proposto é: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Palavra de 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 20. E mais à frente, a leitura bíblica proposta está aí mesmo no capítulo 15 de 1 Coríntios, no verso 1 até o verso 8. Texto esse que nos diz: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo. Aí está essa palavra de Coríntios, capítulo 15, um capítulo rico em informações, mas nesse início falando sobre a vinda de Jesus, a sua morte, sepultura, ressurreição, que entra justamente na lição de hoje, quando nós temos esse título da lição número 12, A Ressurreição e Ascensão de Jesus. Muito bem, falando desse texto, quero colocar em princípio da nossa conversa que aqui se faz menção claramente da ressurreição de Jesus anunciada, em especial em Isaías capítulo 53 e também na palavra de Salmos. E eu quero lembrar que
nesse texto áureo, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Verso 20. Aqui tem um ponto importante que eu quero aproveitar. O dia de hoje, que muitos estão comemorando, digamos assim, a semana especial em que se tem o Corpus Christi, isso num tempo passado, quando antes houve as comemorações da Páscoa, que é no sábado, morte de Jesus, e no primeiro dia da semana, que hoje chamamos domingo, mas era primeiro dia da semana, primeira-feira. Muito bem. E agora, falando de ressurreição de Jesus, primícias, é a solenidade das primícias. E precisamos ter cuidado que muitos confundem ressurreição, infelizmente, com Páscoa no domingo. Não, Páscoa é sábado, é a morte de Jesus. E domingo é primícias, é a ressurreição de Jesus. Lembre-se, Levítico capítulo 23, onde nós temos as solenidades apresentadas: Páscoa, morte, primícias, ressurreição de Jesus Cristo. Mas continuemos, e não vamos nos confundir nisso, passando agora para o nosso esboço desta lição. Estaremos desenvolvendo esta lição em 3 subtítulos, assim expostos. Primeiro, Jesus ressuscita ao terceiro dia. Segundo subtítulo, Jesus aparece aos seus discípulos. E terceiro subtítulo, últimas instruções e ascensão de Jesus. Quando Jesus, após a ressurreição, dá instruções diversas ainda aos seus discípulos, nesse novo contexto dele ressuscitado e indo embora para o céu e ficando a missão para nós, e naquele tempo os apóstolos e até nós agora, os seus seguidores, proclamarem o seu santo evangelho. Essa grande nova notícia de Deus em Cristo Jesus ter propiciado a nossa situação para sermos aceitos diante dele. Muito bem, então nossa lição número 12, a ressurreição e ascensão de Jesus. Temos um texto em tela, nossa introdução, e que lemos assim: chegamos ao fim da narrativa evangélica, isto é, do relato da vida terrena de Cristo Jesus. Após ter se oferecido na cruz do Calvário, em expiação pelos nossos pecados, e assim consumado a obra que o Pai lhe havia confiado, veremos como o Salvador se levantou da sepultura, em testemunho poderoso e irrefutável de que ele é a própria vida e o Filho de Deus. E uma vez reconhecido pelos seus discípulos, como ele renovou a fé e a esperança daqueles que antes estavam tristes e com medo, somente voltando para o Pai depois de deixar-lhes firmes e gloriosas promessas que em breve se cumpririam. Lembrando também da grande missão do Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Muito bem, assim consideremos que estamos numa lição importante. Quando Jesus deixa sua vida carnal e agora despede seus discípulos subindo ao céu. Estamos terminando as nossas lições deste trimestre. Esta é, na verdade, a penúltima. E vamos então continuar. Passando ao nosso segmento, primeiro subtítulo que temos: Jesus ressuscita
ao terceiro dia. Em um primeiro parágrafo, em um texto que está em tela, nós lemos: recordando o sinal da lição anterior, vimos que o corpo de Jesus havia sido sepultado ainda na tarde de sexta-feira. Passou-se então o sábado, e no primeiro dia da semana, muito de madrugada, eis que ocorre um grande terremoto, provocado por um anjo do Senhor, que desce do céu e remove a pedra do sepulcro. Esse é o primeiro sinal da ressurreição do Senhor Jesus, do que os soldados romanos na guarda do sepulcro foram testemunhas. O segundo sinal ocorre quando as mulheres, chegando ao local, também se deparam com o anjo que lhes anuncia expressamente a ressurreição do Salvador. Não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Então elas são orientadas pelo anjo a anunciar estas coisas aos demais discípulos, e enquanto seguiam, são surpreendidas pelo próprio Jesus, confirmando tudo o que o anjo lhes disse. Assim, aqueles que usam nossas lições para depois ministrar diante de uma classe, queremos lembrar que, tal qual a lição número 11, temos muitos textos bíblicos acompanhando esta ressurreição de Jesus e depois a ascensão. Temos material em Mateus, também em Marcos, também em Lucas, também em João, e poderíamos explorar mais lugares, mas nos detemos na lição desse segundo trimestre aos 4 evangelhos. Muito bem, então estejam preparados, porque teremos muitos textos bíblicos a apresentar à medida que formos avançando na nossa lição número 12, tal qual foi a lição número 11. Assim, um primeiro texto colocado em tela é Marcos capítulo 16, do verso 1 até o verso 7, falando da narrativa da ressurreição. E passado sábado, Jesus morreu na sexta, às 3 horas, foi sepultado às pressas, antes das 18 horas, na contagem nossa, mas que para eles, judeus, já terminava a sexta e começava o sábado. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, após o sábado, hoje chamo de domingo, e no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, como ele vos disse. Esse é o primeiro texto, a narrativa de Marcos, que fala do anjo que removeu a pedra e que agora as Marias
Madalena, Salomé e a mãe de Tiago estão chegando para ungir o corpo de Jesus, mas não estava mais ali, já tinha ressuscitado. Muito bem, agora temos a narrativa de Mateus capítulo 28, do verso 2 até o verso 10. Está em tela para nós lermos ou podemos ver nas Sagradas Escrituras. Verso 2, Mateus capítulo 28. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. Eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Ainda um terceiro texto, agora em Lucas capítulo 24, verso 2. E acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a este respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos, e as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Continuando, podemos ir para um segundo parágrafo nesse mesmo subtítulo. Primeiro, Jesus ressuscita ao terceiro dia. Em seguida, os guardas que haviam presenciado estes acontecimentos foram à cidade e anunciam tudo isso aos príncipes dos sacerdotes. Estes e os anciãos, reunidos em conselho, decidem subornar aqueles soldados para que ocultassem a verdade e propagassem a mentira,
de que o corpo de Cristo, como eles haviam temido, havia sido roubado por seus discípulos enquanto os guardas dormiam. Enquanto isso, a boa notícia da ressurreição de Jesus se espalha, chegando a Jerusalém, onde os discípulos estavam reunidos. As mulheres anunciam que o Senhor havia ressuscitado. Contudo, os 11 se mostram incrédulos, em razão da tristeza e do medo, e de seu entendimento das Escrituras ainda estarem como que encoberto por um véu. E segue-se outra vez mais textos bíblicos nessa narrativa sobre a ressurreição de Jesus, como em Mateus capítulo 28, verso 11 e alguns versos em seguida. E leio: e quando iam, eis que alguns dos da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregado eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Observe bem essa situação, ocultando a verdade dos judeus, o que provaria mais uma vez que Jesus era o Cristo, em testemunho aos judeus daquela época. Mas mentiram e gostaram da mentira, e isso ficou para aqueles descendentes de Abraão. Mas ainda em Lucas capítulo 24, verso 9, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como um desvario, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se viu só os lençóis ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Então observe que Pedro é um que correu, mas temos mais narrativas. E agora, em outro texto em tela, João, no capítulo 20, verso 1 a 10, vai trazer para nós mais informações, como, leio a partir do verso 1. E no primeiro dia da semana, após o sábado, o primeiro dia da semana, que hoje chamo de domingo, por isso que o dia seguinte ao domingo é segunda-feira, mas o domingo era chamado de primeira-feira. Mas, vamos lá. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o corpo, levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Verso 3, então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça
não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Então observe que nessas narrativas temos uma sequência de situações. Jesus sepultado no final da sexta-feira, fica no sepulcro o sábado todo, mas na madrugada do dia seguinte ao sábado, primeiro dia da semana, aí Jesus sai do sepulcro, a pedra removida por um anjo que desceu do céu. Testemunhas, os soldados, testemunhas, as mulheres, testemunha, Pedro e o discípulo amado, que foram até lá para ver este acontecido. Então, aí está a sequência para nós entendermos esses fatos. Mas, vamos seguir na nossa lição. No segundo subtítulo, nós temos Jesus aparece aos seus discípulos. Agora, Jesus vai aparecer a outros discípulos mais, e não é mais lá no local do sepultamento, ou junto ao sepulcro onde Jesus esteve. E assim, num primeiro parágrafo, em tela colocamos o texto da nossa lição que nos diz: como já vimos, depois de ressuscitar, Jesus aparece pela primeira vez às mulheres. Marcos e João relatam também que dentre estas, Maria Madalena teve um encontro particular com o Senhor Jesus, e depois dela, 2 discípulos que viajavam para Emaús, os quais conversaram, caminharam juntos, receberam em casa e finalmente descobriram que aquele que os havia acompanhado e explicado os acontecimentos envolvendo a morte de Jesus não era outro senão o próprio Senhor Jesus. Mas incrédulos diante do testemunho de todos estes, os 11 apóstolos permaneciam reunidos com medo até a tarde daquele primeiro dia da semana, quando então o próprio Senhor se manifesta entre eles para lhes provar que havia ressuscitado e assim renovar a fé dos seus discípulos. E mais uma vez, lembramos, temos vários textos bíblicos que vamos apresentar nesse instante, iniciando por Marcos, capítulo 16, a partir do verso 9, isso até o verso 12. E diz assim o texto bíblico de Marcos: e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, e partindo ela anunciou-o àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. Então Marcos não narra, mas cita que discípulos que estavam indo para o campo, o caminho de Emaús, tiveram encontro com Jesus. Mas a narrativa de João, no capítulo 20, a partir do verso 11, conta a história particular de Maria Madalena. E aí, o verso 11 nos diz: e Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos, vestidos de branco, assentados,
onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Observe esse momento, esse registro bonito de Maria Madalena tendo esse encontro com Jesus. E a notícia é a mesma: ressuscitou e vai estar com seus discípulos em oportunidade seguinte. Mais um texto, observe quantos textos. E agora em Lucas, capítulo 24, verso 13. E a leitura é esta: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que diz respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Verso 20. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. Verso 24. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Aí está
este texto nos narrando os que estavam no caminho de Emaús, texto de Lucas, capítulo 24, do verso 13 até o verso 26. Mas ainda temos nesse segundo subtítulo mais um parágrafo. O segundo subtítulo: Jesus aparece aos seus discípulos. E o texto agora em tela, num segundo parágrafo, nos diz: para confirmar sua identidade aos discípulos, Jesus tanto mostrou as marcas dos cravos em suas mãos e da lança em seu lado direito, como também comeu parte de um peixe assado e um favo de mel, com o que finalmente dissipou todo o vestígio daquela forte incredulidade que ainda havia entre eles. Tomé, um dos 11, não estava presente quando desta primeira manifestação de Jesus entre os discípulos, de modo que, ao ouvir o relato dos demais, não acreditou, enquanto ele mesmo não viu o Senhor e as provas da sua ressurreição. Tudo isso explica porque os 4 evangelistas chamam a atenção para o fato de o Senhor tê-los repreendido severamente, pois, tendo convivido por tanto tempo e tão perto com o Salvador, foram os mais tardos em crer no cumprimento de suas palavras. E seguem mais textos bíblicos que pomos em tela, como Lucas capítulo 24, o verso 36, que nos diz: e falando ele estas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Esse é o texto que nós temos na narrativa de Lucas. Mas seguem ainda outros textos. Vamos ver agora João capítulo 20, do verso 19 ao 29. Olha a narrativa agora de João sobre Jesus aparecendo aos seus discípulos. Chegado, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana após o sábado, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes a mão e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor Jesus. 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E àqueles a quem o retiverdes, lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus.
Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. E aí está também para nós uma palavra interessante, dessa bem-aventurança, que nós não vimos Jesus nesta geração, 2000 anos praticamente depois desses fatos, mas cremos, porque o mesmo Jesus se manifesta entre nós de muitas formas, em visões, em sonhos, e também quando fala com o seu povo através dos seus profetas, e quando traz para nós cura de muitas das nossas enfermidades. Aí está a realidade desse fato, Jesus ressuscitado. Mas temos aí do texto de Mateus 28, texto curto, vamos ver só o 16 e o 17, esses 2 versos. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Marcos 16, verso 14 nos diz: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Muito bem, aí está o nosso assunto nesse segundo subtítulo que apresentamos, que é justamente Jesus aparece aos seus discípulos e de muitas outras formas e lugares. Mas fiquem esses textos, e nossos professores, usando esse material, poderão procurar mais textos, como Jesus aparecendo aos seus discípulos, sim, junto ao mar da Galileia. Agora estamos entrando no subtítulo ainda 2, quando Jesus aparece aos seus discípulos, é um terceiro parágrafo que novamente passamos em tela e que nos diz: depois disso Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, ao mar da Galileia, onde operou novamente uma pesca milagrosa e comeu peixe com eles, provando novamente sua ressurreição. Nesta ocasião também restaurou completamente a fé de Pedro, o qual o havia negado, ou havia negado o mestre 3 vezes, mas agora teve sua missão como pescador de almas, pastor de ovelhas, confirmada 3 vezes também, e com a sua restauração, a de todos os outros apóstolos. E a narrativa disso está em João capítulo 21, é um texto que deixo para os professores e aqueles que estão conosco fazerem a leitura, desde o verso 1 até o verso 14, e esta história também, seguida nos versos 15 ao verso 19, um segundo texto, no mesmo João capítulo 21, e vamos ler tão somente 1 Coríntios capítulo 15, o verso 3 a 8, que é o testemunho de Paulo, que já lemos na nossa leitura bíblica em classe, mas repetimos aqui, e nos diz o verso 3,
e versos seguintes. Porque primeiramente vos entreguei, que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo. Quando é que Jesus apareceu para Paulo? Lá no caminho de Damasco, naquele resplendor que Paulo viu e foi derrubado do cavalo, mas recebeu aquelas palavras: Saulo, Saulo, por que me persegues? E segue toda a narrativa da vida de Paulo após esse encontro com Jesus. E ele pôde dizer depois: bem sei em quem tenho crido, porque além de ver Jesus naquela oportunidade, outras vezes mais ouviu da sua voz, lhe dando as mensagens que ele precisava ter conhecimento, ou nas visões e sonhos que também teve. E assim, vamos para o terceiro subtítulo da nossa lição, número 12. Lição número 12, a ressurreição e a ascensão de Jesus. E o subtítulo 3 vai falar últimas instruções e ascensão de Jesus. Temos um texto em tela, que é o primeiro parágrafo desse subtítulo 3. Últimas instruções e Jesus subindo aos céus. O nosso texto nos diz: depois de se manifestar para mais de 500 pessoas, ao longo de 40 dias após a ressurreição, chega o momento de o Senhor Jesus voltar para o Pai. Contudo, antes de ascender ao céu, o Mestre deixa aos discípulos suas últimas instruções, tendo em vista o fato de que eles permaneceriam no mundo e deveriam colocar em prática todas as coisas que haviam aprendido com ele. E, em linhas gerais, os evangelistas registram essas últimas instruções que dizem respeito, primeiro, à pregação das boas novas por todo mundo, a toda criatura, levando o arrependimento e o perdão dos pecados no nome de Jesus Cristo, para todos que crerem, ao cumprimento da promessa do Espírito Santo, que seria dado aos discípulos, capacitando-os a cumprir essa missão, depois que o Senhor voltasse para o céu. E ainda a promessa de que um dia ele voltará, mas até lá estará com eles até o fim. Assim, estando pela última vez reunidos no Monte das Oliveiras, dali o Salvador Jesus ascende ao céu, à vista deles os discípulos, e estes voltam para Jerusalém, onde aguardarão serem revestidos de poder para cumprir o mandado de Jesus: ide e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Aí está essas últimas instruções e o elevar-se Jesus diante deles ao céu, até que uma nuvem o oculta da visão deles. Mas textos bíblicos há, outra vez, que nos falam sobre isso. Inicio com Lucas capítulo 24, verso 50, que nos diz: e levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Essa narrativa também é de Marcos, capítulo 16, verso 19 e verso 20. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor Jesus,
e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. É a narrativa também que temos em Atos dos Apóstolos, é essa, no capítulo 1, do verso 6 ao verso 12, e diz para nós assim: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Muito bem, aí está mais este texto falando da ascensão de Cristo Jesus. Não só os evangelistas, nos 4 evangelhos, mas Atos dos Apóstolos, escrito na verdade pelo evangelista Lucas. E finalmente chegamos à nossa conclusão, ao encerrar da nossa lição, quando temos um texto que nos diz: se ao meditar sobre a paixão de nosso Senhor Jesus, podemos nos alegrar sobre o fato de que, apesar de ter padecido injustamente, Jesus, fez tudo isso para cumprir a vontade do Pai e nos resgatar de nossos pecados e nos assegurar a vida eterna. Quanto maior alegria deveria produzir em nós a sua ressurreição, pela qual ele venceu todas as coisas e nos assegura que nada, nem mesmo a morte, poderá nos separar do amor de Deus. Isto posto, queremos lembrar que a nossa lição para a escola dominical no 2º trimestre de 2025 tem por tema a vida de Jesus. Estamos já na lição número 12, praticamente terminando o trimestre. Lição 12 com o título A Ressurreição e Ascensão de Jesus. Lição essa cujo desenvolvimento o fizemos debaixo de 3 subtítulos. O primeiro, Jesus ressuscita ao 3º dia. Segundo, Jesus aparece aos seus discípulos. Terceiro, últimas instruções e ascensão de Jesus. Lembrando o nosso textuário: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. 1 Coríntios capítulo 15, o verso 20. Lembrando, ressurreição de Jesus é festa das primícias. E isso está em Levítico capítulo 23. Continuando e encerrando a nossa lição, lembramos que para a próxima, a lição número 13, estaremos concluindo este trimestre e voltaremos, se Deus nos permitir, a gravação dessa nova lição. Que Deus nos abençoe, Cristo Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, estou aqui para fazer um convite especial para você e toda a sua família. Venha para a EBD aprender a palavra de Deus, ficar mais próximo de Deus, você e a sua casa. A família EBD está de braços abertos para recebê-lo. Escola Bíblica Dominical, um lugar de aprendizado, fé e comunhão.
Aqui, cada geração descobre mais sobre a Palavra de Deus. Os adultos têm um estudo aprofundado das Escrituras, refletindo sobre os princípios bíblicos e sua aplicação na vida cristã, fortalecendo assim a fé e a comunhão. Os jovens aprendem a palavra e como aplicá-la no seu dia a dia, descobrindo valores que guiam suas escolhas e a sua caminhada na fé. Os adolescentes encontram um espaço seguro para tirar dúvidas, compartilhar experiências e crescer espiritualmente com base nos ensinamentos bíblicos. Os juniores aprendem a palavra de Deus através da leitura, memorização e atividades interativas que despertam a curiosidade pela fé. Aqui, os pequenos aprendem sobre Jesus com brincadeiras, músicas e atividades lúdicas que tornam a Bíblia viva para eles. Até os bebês aprendem a palavra de forma adaptada ao seu entendimento, em um ambiente seguro e acolhedor. Cada sala é cuidadosamente estruturada para atender cada faixa etária, garantindo um ensino bíblico de qualidade e um ambiente acolhedor para toda a família. Aqui, sua fé se fortalece e sua família cresce em comunhão. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária.
Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.